vive felice, come incantato, come estasiato, come se abbracciasse. Dando continuidade aos filhos sobre a paixão de Cristo, hoje nós vamos falar da negação de Pedro. Então, uma distante sexta-feira, como eu disse, há 2000 anos atrás, o Filho de Deus, ele morreria na cruz. Jesus sentiu então a necessidade de comunicar sua morte aos seus discípulos, a esses homens que largaram tudo para seguir por 3 longos anos. Então, em um determinado momento, ele disse: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, após a Santa Ceia, cantando os Salmos 112 ao 117, eles foram para o Monte das Oliveiras. E aí, nesse momento, Jesus disse a ele: esta noite serei para vós uma ocasião de queda, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Quando ouviu isso, Pedro, sempre ele, Pedro, coragem, mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. E aí então Jesus disse a Pedro: em verdade te digo, esta noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, todo cheio de coragem, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Então, depois dessa promessa, Jesus foi com eles para um lugar chamado Getsemane, certo? Getsemane eu já expliquei, a palavra quer dizer lagar, onde se prensaram as olivas. Olivas é a mesma coisa de azeitona, para tirar o azeite, o óleo de oliva, tá certo? Judas, um dos 12, apareceu com uma multidão de gente armada lá, de porrete, de espada, essas coisas. E esse povo foi mandado pelo príncipe dos sacerdotes, pelos anciãos do povo. Chegou lá, beijou Jesus, aquela coisa toda, e disse Jesus para ele, é então para isso que vens aqui? Então eles se adiantaram e lançaram mão de Jesus para prendê-lo. Foi nessa hora que Pedro desembanhou lá um facão, uma espada, e feriu o servo do sumo sacerdote chamado Malco, e decepou a orelha dele. E Jesus, no entanto, disse a Pedro, tocou na orelha do Malco, colocou no lugar direitinho: embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que eu não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Então aqui só para que você compreenda, isso é muito simples também. Cada legião, conforme lá os romanos, era composta de 6.000 homens. Então, no caso, se Jesus quisesse, pedir ali rapidamente 72.000 anjos. Só que anjo não é soldado, não. Anjo quando vem para resolver. Pois bem, continuando. Mas como se cumpriria, então, as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Logo depois, os discípulos abandonaram o mestre. Diz lá que até um esqueceu as calças. Caiu correndo no meio do povo. Então, os que haviam prendido Jesus, levaram até o pátio lá onde estava reunido Caifás, parte da casa do Caifás, que estava lá reunido com os escribas e com os anciãos. E nessa ocasião, Pedro saiu seguindo Jesus, assim de longe, e foi lá até o pátio do sumo sacerdote. Ali, sem
olhando os acontecimentos, né? Eram os criados, né? Para ver como é que aquela coisa ali terminaria, né? Eu sentia, sabia que a situação estava meio pesada para Jesus, né? Mas enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim justamente de encontrar lá uma prova para levar ele à morte. E essas coisas tinham que ser resolvidas rápido, né? Porque estava chegando a Páscoa. Bom, essa é a primeira parte. Então, vamos aqui a um tópico. Pedro nega conhecer Jesus. Parece até uma coisa terrível, né? E é terrível. Como é que uma pessoa passa 3 anos com outro e depois disso que não conhece? Certo? Justamente no momento de muita dor, de muita aflição, né? Enquanto Pedro estava lá sentado no pátio externo, ele, ainda que não claramente, né, ele ouvia o que diziam lá de dentro daquele tribunal disfarçado. Né, os insultos que estavam fazendo a Jesus, as bofetadas, as cusparadas, né, que Jesus estava sofrendo, aquelas cenas de opróbrio. Né. Pedro sabia que as coisas não iam lá muito bem para Jesus. Mas na cabeça dele, pelo menos ele estava ali mostrando mais coragem, né, que os outros discípulos. Na verdade estava. Porque ao menos ele estava ali próximo da cena daquele injusto julgamento. Né? Ora, era bem cedo da manhã, era de madrugadinha, fazia um frio tremendo ali, né? Porque lá na Terra Santa é assim. No sol aqui que é quente demais, né? À noite é muito frio. Então devia estar muito frio mesmo. E talvez por isso Pedro se assentou ali próximo a uma fogueira que eles tinham acendido ali para se aquecerem. A luz daquela fogueira, né, alumiou um pouquinho o rosto de Pedro. E foi por isso que se aproximou dele uma das servas, né, que chamou de criada e escrava, dizendo: também tu estavas com Jesus, o Galileu. E aí Pedro negou pela primeira vez conhecer Jesus e disse àquela serva, publicamente: não sei o que dizes. Então essas escravas, servas, né, falaram com Pedro, assim, com alguma malícia. Era muito mal a fama dos galileus, né? E de alguma maneira ela quis dedurar São Pedro, né, para o prejudicar, para que ele também fosse julgado e condenado e morresse também, né? Então, com certeza, Pedro notou a malícia daquela mulher e, não querendo arriscar a sua segurança física, negou ter qualquer conhecimento ou então algum vínculo com Jesus. Pedro deve ter despistado aquela mulher tagarela e tal, e dirigindo-se para a porta como se fosse sair. Mas lá se vem outra criada. Meu Deus do céu, será hoje? Aí essa outra mulher chegou, tagarela também, e quando viu, disse bem alto, assim, para que todo mundo estivesse ouvindo aquele espalho, né? Disse a todo mundo que estava lá: este homem também andava com Jesus de Nazaré. E Pedro, pela segunda vez, negou, aí agora já com juramento: eu nem conheço tal homem. Ora, Pedro, coitado, no fundo queria acompanhar o que estava se passando com Jesus. As suas intenções eram as melhores possíveis, certo? Mas pouco depois, os que estavam ali, inclusive um parente de Malco, né, aquele que teve a orelha decepada por Pedro, aproximou-se, né, de Pedro e disse também: sim, tu és daqueles. Teu modo de falar, que era o sotaque do pessoal da Galileia, né, te dar a conhecer. Aí Pedro então começou a xingar e a fazer imprecações, né, e negou Jesus pela terceira vez, jurando que nem sequer conhecia tal homem. Foi então neste exato momento que o galo cantou. Pedro então recordou-se do que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Pedro tinha começado com as suas negações e já não podia mais parar.
né? É aquela história, uma mentira vai puxando outra, puxando outra, puxando outra. Ele já não tinha mais como parar com aquelas coisas horríveis, aquelas mentiras, né? Se tivessem perguntado uma quarta ou quinta vez, sexta vez, ele continuaria negando. Ele já não podia mais parar. Na verdade, fisicamente falando, né, Pedro já estava cansado, né, estava totalmente esgotado, mentalmente, fisicamente. Embora não sirva como desculpa, ele estava de fato muito perturbado, pois ele viu no seu entender a causa de Jesus sendo eclipsada. É como se tudo aquilo que Jesus pregou de repente acabasse ali naquele filme. É uma coisa incrível, né? Então Pedro estava acuado, né? Chorando, estava cansado, sentindo-se um fracassado, por não poder defender o seu mestre, palavras tão duras que diziam contra ele. Foi então nessa hora, minha gente, que ele percebeu os olhos de Jesus penetrantemente fixos nele. Imaginou o olhar de Jesus naquele momento olhando para Pedro, porque Pedro se arriscaria a ser morto, dizendo a verdade sobre ser amigo de Jesus. É tal coisa que adiantaria a sua própria morte também. Ali na cabeça dele se passava um turbilhão. Ali vem a fraqueza humana, né? A fraqueza da carne. Ele certamente pensou, eu tenho esposa, eu tenho filhos, né? Que toda essa gente depende de mim. Então, minha gente, não vamos querer julgar Pedro nessa cena. Julgar Pedro como um covarde. Não. Lucas 22, no versículo 61, diz lá que Jesus, entre os seus algozes, voltando-se, olhou para Pedro. Foi aí então que Pedro, diante desse olhar do mestre, tratou de sair rapidamente daquele pátio. E quando estava saindo, ele chorou amargamente. Então, vamos entender melhor a negação de Pedro, certo? Então, este episódio, ele está descrito nos 4 evangelhos, né? A tela está dizendo aí quais são os evangelhos. Mateus, no capítulo 26, Marcos, no capítulo 14, Lucas, no capítulo 22 e João, no capítulo 18. Então, muitos estudiosos dizem que o próprio Pedro foi a fonte dessa cena. Fonte para quem? Para quem escreveu o evangelho. No caso, o primeiro evangelho de Marcos, né? Que Marcos nada mais era do que seu secretário, certo? Por isso, todo mundo acredita nisso, certo? Pedro não teve vergonha de expor essas lembranças. Ele podia muito bem ter ficado calado, porque afinal de contas só ele que estava lá naquele momento, né? Os outros tinham corrido tudinho. Mas ele fez questão de contar. Na hora da negação, e teve uma iniciativa que não é comum. Pedro viu nessa lembrança o fator moral de não negar, mas também de enaltecer a graça de Deus. Nós veremos a repetição, já assim com uma nova roupagem, da parábola do filho pródigo. Você vai entender depois por que isso, né? O pai misericordioso, né? O certo é que esse caso envolvendo Pedro traz à luz, né, o que de fato se passa no coração dos homens, né? A transformação da nossa coragem quando estamos na companhia de Deus. Então, quando nós estamos na companhia de Deus, a nossa coragem é uma. Quando estamos na companhia de Deus, é a nossa covardia quando a gente se afasta um pouquinho dele. Quando fazemos parte de um grupo, né, em que o líder gera prodígios, né, faz lá milagres, faz curas, multiplica pães, acalma o mar, né, prega divinamente bem. Então tudo é belo. E todo mundo que está junto com esse líder se torna popular. Quantas vezes Pedro não foi ali
olhado com admiração pelaquela multidão, porque ele estava lá com Jesus e diziam que ele era um líder de Jesus, aquela coisa toda, né? Então, a gente fica popular, conhecido de todos, né? Chamados de amigos do Filho de Deus e tal. Ocorre que Pedro estava experimentando o oposto dessa fama. No momento em que Jesus foi preso, minha gente, naquele momento, ser popular era criticar, era bater e cuspir no mestre, nos seus discípulos. Todo mundo, né? Os gaiofeiros gostam dessas coisas, os gaiatos, né? Então, eu também creio que entre aqueles gaiatos havia alguns membros da seita dos Zelotes, que de certa forma se decepcionaram com Jesus por ele se negar a ser rei de judeus, né? Os Zelotes esperavam isso até com sofreguidão, porque Jesus tinha poderes, né? Então era a chance que eles tinham de expulsar os romanos, de nunca mais ficarem pagando imposto aos estrangeiros, aquela coisa toda. Mas Jesus não veio para ser político, nem para ser rei, certo? Isso aí a gente vê em João 6,14, versículo 14 e 15, e Lucas, no capítulo 4, versículo 5 a 8. O fato é que os acontecimentos daquela noite eram totalmente diferentes dos acontecimentos passados por Jesus durante 3 anos. Então, em que todos ali presenciaram muitos milagres e prodígios. A traição de Judas, a debandada dos discípulos, até sem roupa. Pedro dissera de forma bem contundente, que defenderia Jesus a qualquer custo, com todas as suas forças, de toda a sua alma, né, de todo o seu coração. Está lá, Mateus 26, no versículo 35, dizendo: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Então está isso aí na cela. Então realmente, irmãos, Pedro lembrava de tudo isso, né, da promessa que ele tinha feito. Por isso ele chorou amargamente, né, decepcionado. Vamos falar aqui outra coisa. Jesus orou por Pedro antes desses acontecimentos. Diz lá em Lucas 22, nos versículos 31 a 33. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Foi quando Pedro disse, respondendo ao Senhor: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha, foi por isso, meus irmãos, que Satanás não se mostrou capaz de peneirar Pedro, né, como uma palha velha seca, como fizera com Judas Iscariotes. Por quê? Porque Jesus segurou ele, né? Agora, Pedro estava realmente com muita vergonha, não de Jesus, certo? Mas de si próprio. A promessa de defender o mestre, certo? Ainda era muito recente, mas deu tudo errado, né? Ele se mostrou um fraco, um nada, diante do perigo. Pedro fugiu, certo? Não foi digno de estar no salão onde Jesus era interrogado e insultado. Agora vamos voltar àquela história lá que eu falei agora há pouco, né, do filho pródigo, né? Jesus regenera Pedro na beira da praia. Isso aí está baseado no Evangelho de João, no capítulo 21, certo? Então, na 7ª ou 8ª aparição de Jesus, 32 dias após a sua ressurreição, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídio, né? Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, né? João e Tiago, e outros 2 dos seus discípulos, talvez fosse André e Filipe. Tá? Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Ou seja, 32 dias depois, pouco tempo, Pedro,
que foi posto por Jesus para comandar a igreja, voltava à sua vida secular, à sua vida velha. Pedro perdeu a fé? Será? Então, o que é que acontece? Os outros discípulos responderam: também nós vamos contigo. Olha aí. Mas o fato é que eles partiram e entraram na barca e foram lá dentro, né? Nessa noite, porém, eles não apanharam nada, né? Pescaram nada. Então, quando chegou amanhã, Jesus estava lá na praia assando lá uns peixinhos. Mas os discípulos não reconheceram Jesus, né? Aí Jesus, de onde estavam ali, ó, perguntou: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Aí os discípulos disseram: não tinham pescado nada, coitado. Aí Jesus disse: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. E eles ali ainda não tinham conhecido Jesus. Lançaram, né, e já não podiam arrastar a barca para fora, né, por causa da grande quantidade de peixe. Né? Diz que eram 153 peixes. Esses 153 tem um significado que depois eu falo dele. Então, o discípulo que Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor Jesus, cingiu-se imediatamente, porque estava nu, né? E pum, tibungou nas águas. Então, passado aquele momento, que foi realmente constrangedor, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí disse Jesus a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro, assim, já meio desconfiado, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro: apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Aí Pedro, a essas alturas do campeonato, já não tinha mais onde enfiar a cara. Então talvez ele tenha lembrado do olhar de Jesus quando, pela terceira vez, ele tinha negado Jesus, aquele olhar penetrante de Jesus. Então Pedro se entristeceu totalmente, porque Nosso Senhor lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? Então todo choroso, né? Ele respondeu a Jesus: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Aí Jesus, na calma, disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Dessa forma, Jesus reconduziu Simão Pedro ao seu status de chefe da igreja. Está vendo? Jesus abraçou misericordiosamente Pedro, como o pai tinha feito com o filho pródigo. Fez ver que Pedro tinha errado, mas não o abandonou, não lhe ficou apontando o dedo, não ficou esconjurando, nem nada. Apacenta as minhas ovelhas. Disse assim: olha, continua chefe da minha igreja. Eu pergunto, quantas vezes Jesus lhe fez essa mesma pergunta? E qual foi a sua reação? Estou falando com você. Portanto, meu irmão, se você está afastado da igreja, do seu grupo de oração, da sua missão, repense e reflita sobre isso. Não fique aí só empurrado: eu vou voltar para a vida velha, eu vou largar esse negócio de grupo, isso aqui não está dando manga, né? Isso aqui não está me dando nada, só está dando confusão. Não. Repense, reflita, tá? Pois bem, gente, estamos terminando mais este vídeo, que narra uma parte da paixão de Cristo. No próximo vídeo,
Nós vamos falar sobre o julgamento de Jesus, enfim, coisas ruins que aconteceram a Jesus, né? A flagelação de Jesus, as cenas de opróbrio, certo? O julgamento lá com Pilatos, essas coisas, tá bom? come un Tá incanto, bom, Pai? un'armonia.